Olá, bem-vindos ao canal da Catedral Quadrangular de Lins. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Filipenses 2, versículo 13 e 14. Nós vamos falar hoje sobre recomeço. E recomeçar, irmão, só depende de alguém. Alguém pode dizer de Deus? Não, de nós. Deus, irmãos, Ele sempre vai estar com a mão estendida para abençoar. Sempre. E nós estamos na graça, irmãos. A porta está aberta. Quem vai até essa porta? A porta é Jesus. A rocha é Jesus. Quem vai até lá, com certeza não vai ficar confundido e vai ser bem recebido, pode ter certeza. Amém? Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem o quê? Murmurações, nem contendas. Amém? Coloca a mão no teu coração. Nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, sentimos tanto o Teu poder, meu Deus, o Teu toque. Sabemos, meu Deus, que a Tua presença é real neste lugar. E nós queremos mais, Senhor, mais da Tua unção, mais da Tua graça, mais da Tua palavra. Por isso fala conosco para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, começo de ano, você já percebeu que mexe sempre muito com o emocional das pessoas, é ou não é? Começo de ano, eu vou começar aquele regime, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, né? Coloca um propósito, é ou não é? Começo de ano, irmãos, é uma maravilha. Eu vou economizar, eu vou guardar um dinheirinho, vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso, vou me aprofundar nisso, vou servir mais a Deus. Irmãos, são quantas ali as promessas de começo de ano? Muitas, porque é recomeço, se renovam as forças, né? Se renovam as intenções, mas com o passar dos dias, irmãos, muitas vezes, coisas que nós prometemos, nós deixamos ali, ir por ralo abaixo. Nós, em vez de fortificarmos aquilo, de alimentarmos aquilo, de perseverarmos naquilo que nós colocamos, muitas vezes com o passar dos dias, por falta de administrar o tempo, de saber administrar o tempo, por falta de colocar outras coisas como prioridades, que não deveriam ser prioridades, nós começamos a deixar muitas coisas de lado, começamos a abandonar. Não, deixa, 2022, já foi janeiro, deixa para 2023, 2023 eu recomeço. Quando na verdade, irmãos, quando nós trazemos isso para o lado nosso espiritual, quando nós trazemos isso para o nosso lado físico, emocional, financeiro, Deus quer que nós recomeçamos hoje. Deus quer que você tenha diante de você, irmãos, um recomeço diário. Não é somente, irmãos, porque mudou o ano, mas que todos os dias, com o nascer do sol, você saiba que Deus está te dando oportunidade de viver mais um dia, e é dia de recomeço, é dia de você recomeçar, é dia, irmão, sempre vai ser dia. Deus sempre vai estar esperando você recomeçar, sempre. Enquanto você estiver em vida, logicamente que depois que parte não tem mais como recomeçar nada. Depois que partiu deste mundo, não tem mais jeito, não tem como, eu podia ter recomeçado, já era. O rico, quando a parábola do rico e do Lázaro, quando ele estava lá no inferno, quando ele viu que aqui ele tinha uma coisa, né, uma vida abastada, mas viveu uma vida errada, quando ele estava lá no inferno, lá ele quis se arrepender e não tinha mais tempo, lá não tinha mais jeito, lá não tinha mais recomeço, porque já foi. Então enquanto você está em vida, eu estou em vida, é tempo de recomeço, amém? Nós temos que ter isso, irmãos, na nossa vida. E quando nós olhamos aqui para estes versículos, depois nós vamos estar lendo outros, a gente tem que saber, irmãos, que nós temos que saber recomeçar depois de um erro. Temos que saber recomeçar, irmãos, depois de uma fatalidade.
Porque a nossa vida, irmãos, nós estamos sujeitos a qualquer coisa e a qualquer momento. Nós temos que saber recomeçar, irmãos, diante das dificuldades, diante das lutas. Mas por que primeiro eu citei recomeçar diante do erro? Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa, ela não esconde nada. Você vê que Davi soube recomeçar depois do adultério. Ele errou, a Bíblia não esconde, mas ele se arrependeu, soube recomeçar, soube reconhecer o seu erro. O problema é que as pessoas acham muitas vezes que são santas e que acham que aquilo que ela está fazendo não vai entristecer a Deus, e muitas vezes te afasta de Deus. Então é necessário o quê? Arrepender. É necessário o quê? Abandonar a prática. É necessário o quê? Buscar santificação, buscar purificação, porque Deus ele é bom e misericordioso. Davi errou. Quer ver outro que errou? Jonas descumpriu a ordem de Deus e foi parar, irmãos, no ventre da baleia. Lá no livro de Jonas fala que é um grande peixe, mas nos evangelhos, Jesus falando, ele confirma que era uma baleia. Jesus fala que foi uma baleia que tragou ele. Irmãos, olha só, ao ponto dele comparar onde ele estava, ao ponto onde ele estava, ele fala que ele clamou do ventre do inferno. Olha a situação que ele foi parar, por desobediência, mas também, irmãos, soube reconhecer o que fez, clamou a Deus, e Deus fez o peixe vomitá-lo na praia. Soube reconhecer, recomeçou. Pedro negou Jesus, irmãos. Pedro negou que conhecia Jesus. Olha só, passou ali, irmãos, 3 anos e pouquinho com Jesus, andava com Jesus, via o que Jesus fazia, sabia que era o Filho de Deus, mas na hora ali, foi colocado em xeque, ele negou Jesus. Você imagina, irmãos? Para pensar. E aí, a Bíblia é tão incrível, que quando a Bíblia fala que ele nega Jesus, os olhares, se cruzam, e aí ele se lembra daquilo que Jesus tinha falado para ele, que ele negaria, porque Jesus conhece o futuro, ele conhece. Mas aí depois, o que ele faz? Ele sai e chora amargamente. Ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, e ele quis um recomeço com Deus. Não agora mais, irmãos, de ver, não agora mais simplesmente de ouvir falar, mas de provar na sua vida o grande amor de Deus. De provar, sabe, de intimidade. Tanto que depois, no início do ministério dos apóstolos, irmãos, numa pregação, ele, através da mensagem dele, quase 3.000 almas são salvas. Se entregou para ser morto pelo evangelho, foi morto pela palavra. Agora era um homem que não temia mais nada, porque se arrependeu sinceramente. Irmãos, aquilo que nós fizemos, de errado, pode ter certeza de uma coisa: se você se arrepender e você buscar esse novo começo, Deus, ele é misericordioso para te perdoar e te proporcionar um ano incrível. Mas você tem que crer. Tem que crer, você tem que buscar de Deus esse recomeço, irmãos. Abandona práticas, deixa práticas de lado e busque viver para Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Agora, irmãos, como que nós podemos fazer isso? Analisando esses versículos aqui, nós precisamos entender, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas são frustradas, elas ficam frustradas porque não alcançam algo, porque não conseguem chegar no alvo que elas desejavam, e aí começa a frustração, começa a achar que Deus abandonou, começa a achar que Deus se esqueceu, e começa a viver uma vida relaxada, e aí está o perigo. Está um perigo, irmãos. Ai, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Será que Deus realmente se importa? Irmãos, Deus não realmente só se importa, Ele te ama, Ele é Pai, você é filho, você é amigo de Jesus. A Bíblia fala que quando nós vamos até Ele, Ele não nos trata mais como servo, mas como amigos. Como amigos.
Então não fique se menosprezando, não acha que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, irmãos, somos nós que nos esquecemos dele. Fala aqui a música aqui, ó, que o Guinter cantou agora há pouco, sobre a questão de na saúde ou na doença, eu vou até Deus. A música fala isso, não é Deus, nós precisamos entender que não é Deus que tem que vir até nós, somos nós que temos que ir a Ele. Nós queremos inverter a situação, é eu que tenho que buscar. Quando Elias, lá diante dos profetas de Baal e de Aserá, queria ver o fogo, o que ele fez? Ele tinha que reparar o altar, ele tinha que clamar, ele tinha que buscar o fogo de Deus. Quando ele buscou, o fogo veio. E muitas vezes nós queremos achar que não precisamos fazer nada, é simplesmente Deus, manda fogo. Deus pode mandar, mas é necessário você fazer a tua parte, eu fazer a minha parte. Irmãos, é ali, ó, é uma via de mão dupla. Eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou pagar o preço e Deus vai te honrar. Funciona dessa forma. E a gente não precisa, irmãos, fazer espetáculo, a gente não precisa fazer nada mirabolante, não. É você muitas vezes lá dentro do seu quarto, irmãos, quando você fecha a porta, como a Bíblia fala lá nos evangelhos, que você em secreto fala com Deus, e você busca Deus, e derrama suas lágrimas para Deus, e Ele te ouve. É na igreja, é na sua casa, a sua casa é a extensão da igreja, é onde você está, é você andando com Deus, é falando com Deus, é caminhando com Deus, Ele te ouve. Mas é necessário ter, irmãos, essa proximidade, querer essa intimidade com Deus, e aí os milagres acontecem, aí você passa a ter um ano de 2022 realmente diferente, amém? Como? Eu preciso entender, irmãos, que perder uma batalha não é perder a guerra. Primeira coisa, tem muita gente que às vezes ali está pedindo alguma coisa, pedindo, e pede, e busca por algo, e muitas vezes, irmãos, Deus não vai permitir que algo aconteça, porque Ele é Deus, Ele conhece o nosso hoje, Ele conhece o nosso amanhã, Ele não vai permitir, e nós temos que respeitar, porque Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para a gente. Nós temos que, não queremos, tem muita gente que quer entender as coisas, e não cabe a nós, irmãos, entendermos. O que basta, a parte que nos cabe a nós é crer, não é entender. Quem somos nós, irmãos, para querer entender alguma coisa? Quem somos nós? Não, eu quero entender, eu quero compreender, por que Deus não fez isso? Ou por que Ele permitiu aquilo? Creia que para tudo Deus tem um propósito, e Ele te ama, amém? Então eu não tenho, irmãos, que entender, eu tenho que crer, e saber que muitas vezes algo que não aconteceu, não significa que você, irmãos, eu perdi a batalha, mas tem muitas coisas que podem estar acontecendo, irmãos, e você não vai perder a guerra, porque na tua frente vai o grande general, o grande eu sou, você não vai perder, com Deus você só ganha, com Deus você só acrescenta, verdade, irmãos, com Deus você só cresce. Agora sem Deus a situação já fica complicada. Então não é porque não aconteceu algo da maneira como você esperava, ou não aconteceu nada ainda, mas vai acontecer, creia pela fé. É que às vezes nós queremos de um jeito, mas Deus quer de outro. E você pode ter certeza que a vontade de Deus para a tua vida, aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, é muito, infinitamente melhor daquilo que você espera. Creia nisso, irmãos, creia, e não fica batido não. Outra coisa, Deus não tem prazer, irmãos, recomeço, nós estamos falando de recomeço. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Hebreus 10:38. A Larissa vai colocar para a gente aqui, ó. Tem muita gente que retrocede, desanima, olha lá. Mas o justo viverá o que, irmãos? Por onde? Pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só o que Deus está falando aqui. A minha tradução fala assim, ó. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nela, a minha está igual. Não tem prazer nele, ou seja, irmãos, recuo não foi feito para filho de Deus.
filho de Deus, filha do Senhor, avança, não recua não. Não recua, irmãos. Me desculpe se você pensa o contrário, mas não recua. Você avança. Ah, mas está ali o gigante. Você parte para cima do gigante. Já imaginou, irmão, se o Davi tivesse recuado? Será que a gente leria essa história tão vencedora dele? De Israel, o maior rei de Israel. Hoje você vai, né, para onde você anda no mundo, você fala de Davi, o rei Davi. Até hoje o nome dele é lembrado pelos seus feitos. Até hoje o nome dele foi perpetuado, irmãos. Está aqui, ó, na palavra. Por quê? Porque não recuou, permaneceu firme, avançou. Ele sabia que Deus tinha algo grande para ele. Ele sabia que Deus tinha um recomeço na vida dele. Ele sabia que Deus, no momento certo, pela fé, tiraria ele de um simples ali, ó, pastorzinho de ovelha, e colocaria ele rei de uma nação. Tem muita gente, irmãos, que quer aí, ó, alcançar lugares altos, posições de destaque, quer ser ali, ó, quer conhecer grandes coisas, mas recua diante da dificuldade, diante das lutas. E se recuar, Deus não tem prazer. Está aqui, irmãos, na Bíblia. Terceiro, o seu futuro depende de como você reage hoje. Tem muita gente que fica naquela coisa: ai, é o meu destino. Irmãos, para com isso. Você quer colher um futuro abençoado? Comece a agir certo hoje. Hoje. As suas reações de hoje vão fazer você chegar lá amanhã. Amanhã. Agora, tem muita gente que age errado hoje, né? Como nós lemos lá em Filipenses, murmurando, só arruma confusão, nem parece que entrou no ano novo, e quer, irmãos, ali, ó, quer que esteja ali um futuro garantido. Irmãos, que jeito, que jeito, não tem como. Nós temos que abandonar, irmãos. Murmuração atrapalha demais a vida de um cristão, demais. Coloca, irmãos, entraves, coloca amarrações na sua vida, murmuração, que você nem imagina. É uma das coisas que Deus abomina. Abomina. Muitas ali, ó, povo de Israel lá no deserto, irmãos, penou, pagaram um preço alto por causa do quê? Murmuração. A murmuração é terrível. Terrível. Irmãos, tenha uns parentes, eu falo assim, ó, muitas vezes vira e mexe, eu estou lá em Tupã, visitando lá uns parentes. Tem uns, irmãos, que você vai numas casas assim, é uma maravilha, é só bênção, é só, a pessoa só conta coisa boa. Mas tem uns que você vai, irmão, você fala: misericórdia, deixa eu sair logo daqui, porque só sabe reclamar, irmãos. E você acha que no meio da igreja não tem isso? Gente que só murmura, que reclama? Tem, e precisa, irmãos, ó, colocar aí um zíper na boca e parar de reclamar. E em vez de lançar palavras de murmuração, de reclamar, começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar. A situação pode dar difícil? Tá. A luta é grande? Tá. Mas meu Deus é maior. Começa a agir dessa forma, irmão. Você vai ver como Deus vai mudar a tua história. Você vai ver. Agora não, reclama, reclama, reclama. E aí, irmão, se reclama, como que é ter futuro garantido? Como? Eu sempre procuro pensar, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre o João que reclinava no peito de Jesus. Irmãos, quando você vai até Jesus, quando você tem intimidade com Jesus, por mais que nós vivamos num mundo aí, ó, caótico, né? Com pragas, doenças, dificuldade financeira, um monte de coisa. Isso não vai, irmãos, sabe? Desde que mundo é mundo, sempre existiu esse monte de coisas, essas porcariadas, sempre. Mas quando você vai até Jesus, irmãos, ali você se sente protegido. Quando você vai aos pés de Jesus, quando pela fé você dobra os seus joelhos e você começa a sentir Deus te envolver, ali você está protegido. Todo medo cai por terra, toda insegurança cai por terra, porque você sente o poder de Deus te envolver. E quando esse poder te envolve, irmãos,
nada de ruim pode tocar na sua vida. Então vá até Jesus, vá até Ele, se dobre a Ele, busque a Ele, porque Ele tem o melhor para você. Amém? O vencedor nunca desiste. Quarto, o desistente nunca vence. Isso é uma certeza. A gente sempre, eu gosto muito da história do dono da Honda, porque quando ele decidiu fazer lá uma bicicleta motorizada, né? Aí depois ele tinha uns outros projetos, um monte de coisa. Irmãos, quanta fatalidade aconteceu na vida daquele homem. Terremoto, né? Enchente, depois mais terremoto, destruiu tudo que ele tinha feito. E você pensa que ele desistiu? Quem não conhece a história do dono da Honda, procura no Google depois, vai ler a história dele. Você pensa que ele desistiu? Não. E hoje, irmãos, quando você ouve falar da marca Honda, você vai tirar ali, vai comprar um carro, uma moto, você não precisa nem fazer test drive, irmãos, porque a marca Honda já se vende. Ninguém precisa de referência de Honda, marca Honda, porque você sabe que é confiável. Confiável. Mas hoje chegou assim dessa forma, por quê? Persistência. Não desistiu, ele quis vencer, ele acreditou em algo e ele permaneceu firme nos seus ideais. Ou seja, o vencedor nunca desiste, mesmo que você esteja passando maremoto na sua vida, mesmo que tenha aí uns tsunami querendo te cobrir, mas você sabe que acima desse tsunami tem Deus para te sustentar. Então, irmão, você fica tranquilo, o importante é não desistir. Agora, o desistente nunca vence, esse não vai chegar a lugar nenhum. Pode entrar ano, sair ano, e ele está sempre ali, no mesmo lugar, porque desiste. Você tem o ideal de começar uma faculdade, irmãos? Comece. Mas eu já ouvi muita gente falar assim: eu gostaria tanto de voltar a estudar, mas eu sou velho. Que velho, irmãos? Que velho? Nunca se é velho, irmãos, para buscar os seus sonhos. Nunca se é velho para querer viver o projeto de Deus na sua vida. Nunca se é velho. Que é isso? Tem muita gente encarando a vida, olhando para si, se autodepreciando. Vai atrás e lute. Que é isso? Eu sou velho, eu sou incapaz. Se você pensar que você é, então você vai ser mesmo. Mas se você mudar o seu pensamento, irmãos, Deus pode te colocar lá no alto. Amém? Com Deus, sempre com Deus, irmãos. Nunca achamos que nós somos alguma coisa porque a gente não é nada. Sempre com Deus. Quinto, para um recomeço abençoado, maior é o que está em você. Amém? Maior, irmãos, maior é o nosso Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior. Então você descansa, saiba disso. O nosso Deus é maior que tudo que você já imaginou, irmãos. Pode ser o que for, o nosso Deus é maior. Amém? Eu fico pensando sempre naquela passagem, quando o Moisés ele chega diante do faraó, e o cajado de Moisés vira uma serpente. O faraó mandou ali os seus encantadores fazer também, né, isso aí eu também sei fazer, porque o faraó achava que os deuses dele eram maior, porque não conhecia o Deus de Israel. E então algo acontece, o cajado também dele se transformaram em cobra, mas a serpente ali do cajado de Moisés comeu as do faraó. Ou seja, só há um Deus, irmãos, só há um Deus, não há outro Senhor, não há salvação fora dele, e não há solução fora dele. Não adianta você ir lá, eu vou lá no mar, eu vou pular ondinha, vou jogar flor, isso não resolve nada, irmãos. Tem muita gente aí confiando em coisas, aonde nós devemos confiar em Deus. Eu vou comer sopa de lentilha, porque disso não sei o que, na virada do ano. Sopa de lentilha é bom. Esses tempos atrás eu fiz uma, show de bola. Não sou muito fã não, mas gostei da que eu fiz. Irmãos, mas tem gente que acha e coloca fé naquilo. Sabe, coloca fé em coisas, acredita em coisas, quando na verdade, irmãos, a nossa fé tem que estar no Senhor.
Só nele. Só nele. Não é, a Bíblia é tão clara nisso, que ela fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Só um. Não, irmãos, com respeito às todas as religiões, mas não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Papa, não é ninguém, não sou eu, não é pastor, não é igreja, não é ninguém. O único mediador, irmãos, é Jesus Cristo. É o único que pode te ligar a Deus, é o único. Fora dele não há salvação. Então, irmãos, maior é aquele que está em você, é o nosso Deus, amém? E por último, Jesus transforma a água em vinho, irmãos. Ele pode pegar a sua vida, você pode olhar para a sua vida assim, né? Olhar hoje para a sua vida e falar assim: a minha vida está machucada, ou a minha vida está uma bênção, amém, mas pode melhorar mais ainda. Mas ou a minha vida está machucada, eu estou passando isso, enfermidade, isso e aquilo. Mas Jesus pode transformar, Jesus pode mudar. Irmãos, quando estava naquele casamento onde Jesus transformou a água em vinho, imagina o desespero dos noivos, da família, quando viram que o vinho acabou. Imagina, irmãos, uma festa, e ali naquela época, né, o vinho acabou. Imagina o desespero, os convidados. Você para imaginar a situação. Mas Jesus estava lá, irmãos. Quando Jesus está no seu casamento, quando Jesus ele está lá no meio da sua família, quando Jesus ele está lá nos seus negócios, quando Jesus ele está lá nos seus sonhos, quando Jesus, irmãos, ele está sobre a sua vida, tudo é transformado. Tudo é transformado. Mas pode ter acabado uma coisa: Jesus ele transforma. Ele nunca vai deixar você prostrado, Ele nunca vai deixar, irmãos, você abandonado, você só. Nós não somos órfãos, amém, irmãos? O nosso Deus está vivo, creia nisso. É ano, irmãos, de recomeço, é ano de boas novas, é ano de grandes coisas, muita coisa boa está por vir, muita coisa boa. Então creia, e que você deseje esse recomeço para a sua vida, amém? Vamos colocar de pé. Deseja, irmãos, deseja, irmãos, mudar a sua vida, coisas novas, mais de Deus para a sua vida, mais da unção do Senhor, mais da graça de Deus. Deseja para a sua vida. Nós temos que desejar uma situação financeira boa? Sim. Temos que desejar ter bens? Sim, irmãos, Deus quer que você seja próspero, é a vontade de Deus, mas o principal é que você tenha Ele na sua vida, é o principal, porque se você tiver Ele, você vai chegar nas demais coisas, acabou. Não adianta querer inverter a situação, colocar a carroça na frente dos bois, não adianta, está errado. Queira Deus, deseje Deus, e aí você vai alcançar tudo aquilo que você necessita, amém? Coloca a mão no teu coração, fala para Deus que você quer um recomeço, fala para Ele que você quer viver algo novo, como nós cantamos aqui. Pede para Ele fazer o teu coração arder de novo, pede para Ele, fala: Senhor, eu estou muito relaxado na tua presença, eu não quero ser morno não, Deus, eu quero ser brasa viva. Fala para Ele. Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Senhor, na tua presença, Pai, e nós cantamos aqui, Senhor, algo novo, e que seja realmente um 2022 novo na nossa vida, diferente de tudo que nós já vivemos. Senhor Deus, que nós possamos aprender, Pai, que nós possamos aprender que nós temos que recomeçar, seja depois de um erro, seja depois de uma fatalidade, seja depois de dificuldades, seja depois de resistências, mas nós temos que saber recomeçar, Senhor. E hoje é o dia que o Senhor escolheu, e vai falando para Deus, meu amado irmão, fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver mais de Ti, eu quero viver mais para Ti, eu quero mais da Tua unção, mais da Tua graça, mais do Teu amor, eu quero, Deus. Fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele que você quer mais, fala para Ele que você quer provar mais, fala para Ele que você quer provar coisas grandes, fala para Ele
Fala para Ele, coloque os teus ideais, coloque os teus propósitos, coloque os teus sonhos na mão dEle, porque assim o teu futuro está garantido. Aleluia. Oh nosso Deus, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa a tua igreja, que todos nós possamos buscar algo novo nesse ano que se inicia. Meu Deus, é o primeiro culto, meu Deus, do ano, meu Pai, é o primeiro domingo, e que possa ser marcante na nossa vida, que nós possamos nos lembrar sempre do 2 de janeiro de 2022, que foi o dia que nós decidimos mudar a nossa história, e um novo recomeço. Abençoa a tua igreja, para a tua glória, abençoe a família dos meus irmãos. Oh Senhor, nós sabemos como as famílias foram atingidas, como, meu Deus, o inimigo tentou atingir famílias nesses 2 últimos anos, através, meu Deus, deste Covid, através de perdas, através de dificuldades, discussões, brigas, mas Senhor, tem que ser um ano diferente. Restaura as famílias, restaura casamentos, restaura vidas aqui nessa manhã agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Buscou renovo? Buscou recomeço? Viva sim, irmãos, viva no recomeço, viva. E a gente sempre pensa uma coisa: quando Deus está fazendo o sol brilhar para você mais um dia, é mais uma oportunidade que Ele te dá, é mais um dia, irmãos. Ele está brilhando inédito para você outra vez. Deus, Ele quer estar no controle da tua vida. Entrega para Ele, fala: está aqui, Senhor, não queira a tua vontade não, porque nós queremos impor a nossa. Irmãos, eu falo, estou me incluindo também, tá? Nós queremos muitas vezes impor a nossa, e não é impondo, é deixa Deus te conduzir. Deixa, que você vai ver que tudo vai bem. Você vai poder falar com a sunamita: tudo vai bem. Amém? Obrigada por estar conectado com a gente. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Caso queira visitar nossas reuniões presenciais, você pode encontrar mais informações em nossas redes sociais.